Olá, boa noite. O Premier de hoje está começando e ainda em homenagem às mulheres que celebraram o dia ontem, nessa sexta-feira. E por isso eu convidei para a entrevista de hoje Socorro Paiva, que é aqui empresária, dona do Requinte Buffet, que todo mundo conhece muito bem, Socorro. E quem não conhece, sempre lhe vê pelas festas aqui do Requinte, né? Inevitável, eu pelo menos raramente venho a uma festa do Requinte que você não esteja. Por que você faz tanta questão de estar em praticamente todos os eventos que o Requinte acaba sendo a sede? Porque eu gosto, né, e me sinto realizada estando dentro do evento. Então, se eu passo o dia trabalhando, confeccionando aquelas comidas, com o maior prazer, então a minha satisfação é que eu veja servir direitinho. Quer dizer, você passa a festa ali coordenando as pessoas que trabalham aqui. Assim, você, além de ter trabalhado o dia inteiro para supervisionar o buffet em si, a comida que vai ser servida, se você não tiver na hora para ver, tá errado essa maneira aqui, você não tá. Não, as pessoas fazem direito, né? Tem pessoas responsáveis. Mas você tem que estar olhando. Mas eu gosto de estar olhando, de observando se realmente estão fazendo direitinho. Mas você consegue ficar em casa alguma vez? Não, se eu for para casa eu não consigo ficar. O negócio fica é estar pensando aqui, na pensando festa. Então É na festa. Melhor vir nesse caso. É melhor ficar aqui. Socorro, você nasceu em Porto Alegre? Porto Alegre, acho que aos 6 anos de idade, fui morar em Pau do Ferro. Nessa época, eu imagino que fosse assim, a maioria dos interiores funciona assim. As pessoas correm para uma cidade maior por conta de estudos. Com certeza. Foi o seu caso? Foi o meu caso. E aí, como é que foi essa transição para Pau dos Ferros quando você foi criada, no caso, né, Pau dos Ferros? Nasci de uma família humilde, né? E a gente foi crescendo. Lá eu me casei. Comecei a trabalhar em Pau dos Ferros, né? Fui estagiária do Banco do Nordeste. Isso em Pau dos Ferros? Pau dos Ferros. Seus pais são de Porto Alegre também? São de Porto Alegre também. O que é que eles faziam? Meu pai era carroceiro e minha mãe era do lar. E hoje moram em Pau dos Ferros, no caso? Hoje moro em Pau dos Ferros. Mas você lembra qual foi esse momento em que eles disseram vamos todos de mudança para Pau dos Ferros, sair de Porto Alegre? Não, porque eu tinha 6 anos, não lembrava bem, né? Mas o motivo, imagino que era para os estudos, né? Que andam no sítio onde a gente morava, pelos filhos. Para dar o estudo. Meu pai sempre se preocupou com os estudos dos filhos. E você vem de uma família grande, você tem muitos irmãos? 9 irmãos. Estão todos em Pau dos Ferros? Como é que está essa? Não, tem um aqui, né? Não, tem 3 que moram aqui em Mossoró. Aí Pau dos Ferros foi que você conheceu o Expedito? Foi lá onde eu conheci o Expedito. Expedito também é lá da cidade de Marcelino Vieira, mas também fui criada em Pau dos Ferros. Né, onde nós casamos, lá eu tive 2 filhos, quando a gente se mudou para cá. Né. Chegando aqui, eu fui muito bem acolhida, né, vim para trabalhar no Banco do Nordeste na época. Essa sua vida de bancário foi o quê? Bancária foi uns 10 anos, né? 10 anos. E você não era muito fã do que fazia? Não, eu gostava, né? Eu sempre, assim, fui muito esforçada, né? Sempre gostei de trabalhar, a verdade é essa, né? Mas sempre também gostava de cozinha, quando era nos finais de semana, que estava em casa, ia fazer comida diferente, chamava a família, né, para vir se reunir e comer, né, das comidas que fazia. Aí todo mundo elogiava, gostava, mas eu nunca despertei para isso. Foi quando o banco fechou, né? Sim, então sua saída do banco não foi agora eu vou cozinhar, foi não, uma coisa levou a outra naturalmente. Não, o banco fechou, né? Aí a necessidade começou a fazer as comidas em casa. E nesse caso você sempre foi autodidata, assim, aprendeu a cozinhar em casa com sua mãe, por exemplo? Em casa, e depois quando o banco fechou, comecei a fazer esse curso no Senac, na época tinha um Senac ali no centro, né? Aí eu comecei a fazer Assim, então, além do talento, você buscou uma certa profissionalização. Com certeza, né? E hoje é que a gente está buscando mais ainda. A gente nunca sabe de tudo. É que hoje o negócio é gigante e não tem como tratar como você tratava em casa, né? Com certeza. Socorro agora para quem vem do interior, como Porto Alegre, que é uma cidade pequena, de uma família de 9 filhos. E como você já disse, seus pais eram humildes.
Você teve essa sobrecarga das dificuldades de ter sido criada numa família grande, ou esse período de infância foi sempre de uma maneira contente, que você não guardou lembrança de sofrimento nesse sentido? Não, de dificuldades para estudar, talvez para alimentação, dificuldade não estudar, sei. de alimentação. Porque dependia muito da agricultura nesse caso, Com né? certeza, Um ano que choveu, você tem comida farta o ano inteiro. Quando não tem... né? Era assim que funcionava a sua Ele vida. era carroceiro e ao mesmo tempo agricultor, né? No inverno, ele ia plantar, sinal lá onde a gente nasceu. E quando era no verão, ele voltava para a cidade onde trabalhava de campo. Eloy foi seu primeiro filho? Foi o primeiro filho. Que nasceu em Pau dos Ferros, nesse Nasceu em caso. Pau dos Ferros. Então, Eloy, quando você teve Eloy, o que é que você pensou naquela hora? Assim, você lembrou da sua infância? Assim, o que é que eu vou fazer para que meus filhos não tenham tanta dificuldade como eu tive? Não tive, Porque imagino, lógico, que você saiba que seus pais fizeram o que puderam, né? Todos os pais fazem assim. Demais. Mas geralmente o filho que vem desperta essa sensação de o que fazer para que ele sofra menos. Ou que, menos do que a gente. Ou que nem sofra, né? Que tenha sempre mais do que eu tive. Que às vezes a gente dá tanto, que a gente até erra por dar tanto, o que a gente, não passar o que a gente passou. Aí no até caso de vezes a Eloy, o gente que foi que você exagera. pensou nessa hora? Assim, o que é que eu vou fazer? Não, procurar trabalhar para dar o melhor a ele, né? Que não passa as necessidades que eu passei. Depois de Eloy veio Moisés. Veio Moisés. São Eloy e Moisés que são os filhos que até agora lhe deram netos, nesse caso. São eles dois. Você tem quantos netos? 4 netos. Júnior Expedito, que também está sempre nos eventos, é o mais novo? É o mais novo. Então João Marcelo, que é um filho adotivo, né? Mas que às vezes a gente tem até mais filho que o próprio filho. Aí os outros têm ciúmes disso? Júnior no início tem um ciúmezinho. A história de João é interessante, né? A mãe de João era sua prima. Prima de Expedito. Prima de Expedito, Prima de Expedito. Seu marido, no caso. E ela faleceu no parto do segundo filho. Foi aí que você ficou com João? João Marcelo. Sempre que as coisas de Deus é muito bem feitas, assim. Quando eu vim morar aqui, Moisés tinha 2 meses de idade. Foi quando a mãe dele engravidou. Então, quando ela teve ele, ela sempre levava ele lá para casa para brincar com Moisés. Né? Você tinha virado uma madrinha, no caso? Era a madrinha. Ela saía de noite, trabalhava à noite, e o marido tinha um bar, deixava ele lá em casa. Né? Então, o destino dele já foi começando por aí. E aí, você teve dificuldade em adotar? Não. Foi naturalmente? Foi naturalmente, é tanto que ele ficou com um padrasto e eu fiquei na minha, não fui forçar nem nada, e com isso, espontaneamente, ele começou a se passar lá para casa. E no caso, então, ele sempre teve consciência disso, né? Teve consciência disso. De que você era a madrinha dele e acabou se transformando na mãe. E aí estão os 4 hoje super bem criados, todos passaram pela graduação e lhe deram 4 netos, né? Tem meninos e meninas, né? Entre os netos? Tem 2 netos e 2 netas. E aí como é Socorro Paiva a avó? Quando tem o tempo, né? Pego ele para ir para o shopping, aos teatros, ao cinema. Dá um trabalho, não? Não. Porque neto gosta muito de se aproveitar do do coração mole das avós, não, mas né? a avó não tem um coração muito mole, não. Bota tem que obedecer, Socorro, o requinte esse ano passou por umas ampliações, né? Do final do ano passado. Está passando pela ampliação, ainda não foi concluída. Você imaginava que você fosse chegar tão longe assim? Não imaginava. Para quem começou a fazer bolo em casa por encomenda, de repente ser dona de dos buffets mais tradicionais da cidade. O requinte está com quantos anos nesse caso? Nessa sede aqui está com 12 anos, mas em que eu comecei a fazer as coisas está com 18. Porque ele já foi menor em outro ponto da cidade. Já. O requinte, nesse caso. Já. E aí mudou para esse ponto à medida assim, que as festas mais ou foram menos crescendo. uns 6 anos que eu já fazia as coisas, eu comecei a fazer prato para fora, foi que as pessoas começaram a me cobrar: por que você não faz jantar? Por que você não faz aniversário? Eu fui tentando, né? Aí foi dando certo. Aí eu aluguei uma casa. Quando eu aluguei uma casa, aí eu passei 1 ano e 7 meses nessa casa alugada. alugada. Você tinha que dar conta sozinha de tudo, você fazia um jantar, um aniversário, você Comecei cozinhava sozinha. tudo em casa, tinha que ser feito tudo em casa, não tinha uma sede nesse caso. Não. Nessa própria casa que eu aluguei também, eu fazia em casa e levava, transportava para lá.
Socorro, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa sua saga de como é que sai de casa, de fazer comida em casa para criar chegar a uma empresa desse tamanho. Então, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco. Até já.